sou Josiana Souza e você está no programa Caixa Preta, sempre trazendo conversas difíceis, pouco faladas, mas que são importantíssimas e que você precisa saber. E o assunto de hoje é muito importante: climatério e menopausa. Eu estou aqui com duas especialistas, duas ginecologistas, uma especializada em uroginecologia e a outra especializada em reprodução assistida. É certo? Tá certo? É isso mesmo? Apresentem-se, por favor, e vamos abordar esse assunto que é muito importante, esse assunto que você precisa saber. Você que é mulher, que passou dos 35 anos, já tem que começar a falar sobre isso, a estudar sobre isso, a entender sobre isso, porque o tempo não espera, né? A gente começa a ter sintomas e às vezes nem sabe do que se trata. Então a gente já vai começar. Laísa, por favor, apresente-se. Olá, primeiramente obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui para nós tratarmos desse tema tão frequente, né, nos nossos dias, que é o climatério, a menopausa e todas as consequências que essa fase traz para a mulher. Meu nome é Laísa, eu sou ginecologista, sou especialista em reprodução assistida. E hoje, mais do que nunca, essa fase do climatério e da menopausa tem muita relação com a reprodução, porque as mulheres têm postergado a maternidade. Então, a idade em que nós, especialistas em reprodução assistida, mais recebemos mulheres com desejo de engravidar é a partir dos 38 anos, que é justamente uma fase em que já existe um declínio ali da reserva ovariana, a mulher já está caminhando ali para o climatério e depois para a menopausa. Então, é muito importante focarmos nesse ponto, né, de que a mulher hoje tem tido uma longevidade maior, tem tido um investimento maior na sua qualidade de vida e por isso ela também quer reproduzir mais tarde, né? Houve uma mudança aí na nossa sociedade e eu acho que nós vamos falar bastante sobre isso aqui. E já puxando esse gancho aí, tem uma relação com outra, a qualidade de vida, com a qualidade dos nossos óvulos? Tem alguma coisa a ver ou não? Chegou o tempo, ele vai declinando e só vai diminuindo? Então, né, isso inclusive é vamos dizer assim, um mito que a gente precisa, né, de fato esclarecer, desmistificar. Por quê? Por mais que hoje a mulher se cuide, que ela invista na sua saúde física, faça atividade física, se alimente bem, né, busque um acompanhamento nutricional, faça suplementação, e isso é muito importante, sem dúvida, para a nossa saúde como um todo e também para a saúde dos óvulos, dos espermatozoides. Nós, mulheres, temos um relógio biológico ovariano que não para. Então, muitas vezes, eu atendo mulheres que falam: doutora, mas eu tô ótima, eu me sinto muito bem, muito disposta, nem parece que eu tenho 40 anos, eu me sinto melhor do que quando eu tinha 20. E realmente, né, externamente, hoje nós vemos que as mulheres têm uma aparência muito mais tô melhor do que jovem. Olha aqui, né, nossa. Mas no ovário, né, a nossa beleza física, a nossa juventude não reflete a juventude dos nossos ovários, porque a mulher ela não tem renovação de óvulos ao longo da vida. Então, nós nascemos com uma quantidade de óvulos nos nossos ovários e esses óvulos vão se perdendo ao longo dos anos. Então, nós temos um estoque ovariano que vai sendo gasto e não é reposto. Consequentemente, nós vamos ter um esgotamento desses óvulos. E vamos dizer, esse consumo, ele é mais rápido após os 30 e principalmente após os 35 anos. E o que acontece com os óvulos que ainda ficam ali no nosso estoque? Eles envelhecem, porque eles têm a nossa idade, né? Então, nós temos um declínio tanto da quantidade quanto da qualidade dos óvulos ao longo dos anos, e isso reflete numa baixa taxa de fertilidade ao longo da vida, aumenta o risco de abortamento e o risco de termos bebês com síndromes, principalmente a partir dos 40 anos, porque um óvulo com menor qualidade, ele tende, de fato, a formar embriões também
com a sua qualidade comprometida, com doenças genéticas. Então, é muito importante esse alerta, né, para as mulheres, para que elas não se iludam achando que, bom, cuidando bem da minha saúde, eu estou preservando os meus óvulos. Não, esse envelhecimento, ele é irreversível e ele é inevitável. Nós precisamos estar muito atentos a isso. Olha que dado interessante. Eu nunca, assim, eu estava pensando há um tempo atrás sobre o número de crianças com síndromes. Eu falei, gente, mas aumentou muito. Quando eu era criança, quase não se tinha. E se tinha, não era diagnosticado, mas assim, era aquele menino levado. Mas ainda assim, o número hoje está exorbitante. E a qualidade do... Olha só que interessante, eu nunca tinha feito esse link. Com certeza tem essa influência. A mulher está cada vez tendo filho mais tarde e a qualidade dos óvulos vai comprometendo. Fabiana, apresente-se, por favor. Meu nome é Fabiana. Obrigada primeiro pelo convite, Josiane, de participar aqui dessa conversa tão legal. Eu acho muito importante conversar sobre menopausa. Eu trabalho como ginecologista e tenho uma especialização em uroginecologia, que são todos os distúrbios do assoalho pélvico, incontinência urinária, prolapsos, que é a queda dos órgãos genitais, né, queda de bexiga, queda de útero, dores pélvicas crônicas. Então, assim, a minha história com a menopausa, ela não foi nem tanto escolha, ela veio porque eu trabalho com um público que está mais relacionado a essa faixa etária, aí depois dos 35, 40, 45, até pessoas mais idosas, 60, 70, 80 mais também. E aí, eu percebo, assim, que lá atrás, no ano de 2001, como eu estava comentando né, na nossa conversa anterior, foi publicado um estudo do WHI em que se falou ali que existia uma relação da terapia de reposição hormonal com câncer, e foi um período em que todas as mulheres pararam de fazer reposição hormonal e a menopausa ficou meio esquecida. E ela tinha recém começado, né? Que ela começou, de fato, ali na década Ela de ficou 90. meio esquecida. Então, foi uma geração do ano 2000 até agora, próximo a 2020, essa década que a gente está agora, em que os próprios médicos ficaram com uma formação muito deficiente em relação aos sintomas do climatério, em relação às terapias de reposição hormonal, aos benefícios dessa terapia para as mulheres. E aí o que aconteceu? As mulheres evoluíram do ponto de vista social, né? Uma mulher hoje de 70 anos, ela não está fazendo tricô, cuidando dos netinhos, ela está viajando, trabalhando, tendo relação sexual, conhecendo um namorado novo, liderando empresas, fazendo atividade física pesada na academia, cheia de massa muscular, mas a nossa parte biológica não evoluiu. A gente continua tendo envelhecimento do tecido ovariano, a gente continua tendo a fase do período de declínio hormonal, que traz para nós um enorme prejuízo em alguns setores do nosso organismo, né? Então, eu acho que é muito importante a gente ter esse bate-papo e passar essa informação, até para abrir os olhos de algumas pessoas que estão passando por esse momento e nem sabem. Então, achando que são por outros motivos. Uma coisa que eu percebo muito é que por essa evolução social, a mulher hoje de 40, de 50 anos, ela está numa fase em que ela tem um excesso de demanda. Ela é mulher, trabalha muito em casa, às vezes trabalha muito fora, tem filhos de diversas idades, mas os filhos dão trabalho, estão cuidando dos pais que já estão ficando idosos, e do casamento ou do namoro. E aí elas, às vezes, atribuem esses sintomas ao excesso de demanda. Não, mas eu faço coisa demais. Quais são esses sintomas? Então, vamos lá. O que acontece? O nosso ovário, ele não para de trabalhar da noite para o dia, né? Os nossos ovários, eles são os órgãos responsáveis pela produção hormonal, de estrogênio, de progesterona e um pouquinho de testosterona também, né? Mas eu acredito, assim, que o estrogênio seja o nosso hormônio mais importante para os benefícios da maioria dos setores do organismo feminino. É um protetor, né? E aí, à medida que o tecido ovariano vai envelhecendo, vai acontecendo um declínio da produção e da secreção desses hormônios. Vamos colocar a partir dos 40 anos. A medicina não é uma ciência exata, né? A gente falar a partir dos 40... eu acho que é bater muito martelo para uma idade. Minha mãe entrou na menopausa com 38 anos. A minha mãe entrou aos 38 também. Na menopausa mesmo, não é no climatério. Não, ela cessou com 38 anos. E eu acho interessante a gente diferenciar aqui menopausa de climatério, né? Porque a menopausa, ela é um evento
que marca, né? São 12 ciclos sem menstruar, contínuos, né? A mulher Do momento que ausência de cessa, menstruação. 12 Isso, meses. a ausência de menstruação por 12 ciclos contínuos é a definição de menopausa. Ok. Mas antes dela ter, né, a menopausa, porque às vezes as pacientes confundem bastante, Sim. né, isso. Ela tem uma fase de transição. É como a Fabiana Por falou. isso que eu estou não é da explicando essa noite questão de pro declínio. dia, né? O climatério é essa transição em que a reserva ovariana vai diminuindo, a gente tem a diminuição dos folículos ovarianos, da produção hormonal. Exatamente. Isso pode durar anos, né? É. Então, temos a vida reprodutiva, o climatério, que é essa transição entre vida reprodutiva e menopausa, e a menopausa, que é um marco, né? 1 ano sem apresentar menstruação. E o climatério, ele pode durar quanto tempo? Só, tipo assim, dos 40 aos 50? Pode durar alguns anos. Então, hoje, pela SOBRAC, que é a Sociedade Brasileira de Climatério, se estima que a população brasileira entre na menopausa, né, de fato, os 12 meses sem menstruação, entre os 48 e 52 anos. Então, a gente tem que entender que para esse ovário ter parado de trabalhar definitivamente com essa idade, ele já vem num processo de envelhecimento e de oscilação hormonal de 10 anos atrás. Então, por exemplo, se você ficou sem menstruar definitivamente aos 45, é bem provável que lá antes dos 40 anos você já tivesse um tecido ovariano mais envelhecido com uma secreção hormonal mais prejudicada. E fisicamente, o que essa mulher costuma sentir? Por ser uma fase de declínio, a gente tem uma oscilação hormonal muito grande. Então, muitas mulheres vão passar por esse período de forma muito sintomática. Por exemplo, as ondas de calor, né, aqueles fogachos, que são ondas que vêm, de repente, um calor mais concentrado Intenso, na face, no colo. É aquela mulher que acorda de madrugada, tira a coberta, e aí ela sente frio de novo, põe a coberta. Ou que está conversando aqui numa sala com o ar-condicionado, de repente ela sente um calor, às vezes até com rubor facial. Muito diferente das pessoas que moram em cidades quentes e são quentes e sentem calor o dia todo. São ondas de calor, né? Tem a questão da instabilidade emocional. Se a gente tem uma montanha-russa de hormônios, a gente vai ter uma montanha-russa de estados emocionais também. Então, a mulher às vezes fica mais irritada, ela tem momentos mais depressivos, como se fosse uma TPM mais exacerbada, né? Que a TPM a gente está mais acostumado a saber que existe. Pode uma acontecer. semaninha só também, exatamente. Pode acontecer aí distúrbio de sono. Então, aquela mulher que. Vou dar um exemplo pessoal, hein? Eu sempre fui uma pessoa que gostei de dormir um pouquinho à tarde, quando estava muito cansada. Às vezes trabalhava à noite. Hoje, quando eu deito à tarde, eu não consigo mais dormir. Posso estar morta de cansada, mas o cérebro não desliga. Então, existe a questão do acordar, do despertar às 3 horas da manhã e não conseguir dormir de novo, ou de acordar muito cedo. Então, o sono que perde a qualidade, um sono que era reparador e ela passa a ficar muito cansada porque não está dormindo tão bem mais. Pode acontecer uma mudança do padrão de ganho de peso. Então, chega muita paciente para mim falando assim, olha, nunca tive que brigar com a balança, fui magrinha a vida toda, agora estou com essa pochete aqui. Então, a gente deixa de ter o ganho de culote, coxa e bumbum, que é que o estrogênio tem essa concentração de gordura mais nessa região, né? Para barriga, abdômen. Mas a natureza é linda, Então, né? a meta da circunferência Olha que abdominal. interessante. Tudo de bom. Por que desenha aqui quando a gente está numa idade reprodutiva e depois... Gente, É perfeito, linda, a né? natureza é incrível. Coisa de Deus. Então, isso pode também ser um sintoma do hipoestrogenismo, que é a queda dos níveis de estrogênio. E dificuldade de ganho de massa muscular, né? Sim, a gente tem metabólica, muito importante. perda de massa óssea. Porque o estrogênio é né? protetor do osso. Então, se cai o estrogênio, a gente tem perda óssea. Então, nessa fase é importante que ela tenha uma alimentação rica em cálcio, Sim. né? Já faça vitamina D, faça atividade física, se volte para isso. A gente estava conversando, Fabiana, sobre uma fase que a mulher não pode ainda fazer reposição hormonal, mas que ela já está sentindo os sintomas. Por exemplo, uma mulher de 40 anos, 42 anos, ela ainda não pode fazer reposição, né? Mas ela já está sentindo ali os sintomas do climatério. Como é que ela consegue cuidar disso sem essa ajuda farmacológica? Olha, eu percebo 2 situações muito frequentes. A paciente, às vezes, ela chega querendo exames de laboratório. Olha, eu quero ver se eu estou entrando na menopausa ou não. Porque, né, relata algum desses sintomas que eu falei.
E assim, o laboratório não vai dar essa resposta para nós. Por mais que eu peça ali uma dosagem de LH, FSH, estradiol, antimileriano e esteja tudo normal, a gente sabe que está numa fase de declínio hormonal, que ela está em processo de envelhecimento desse tecido ovariano, né? Então, essa é uma questão. E a outra questão é a questão de, será que já está na hora de tomar hormônio? Porque a minha professora da academia disse que eu não estou ganhando massa porque eu estou com um hormônio ruim. Então, você vai me dar hormônio? E existem umas indicações específicas para terapia de reposição hormonal, que são realmente após o período de falência ovariana. Que seria que idade, mais ou menos? Depois que a mulher entra no menopausa, de fato, ou de que ela, pelo menos, começa a ter os sintomas do climatério, né? Às vezes ela não parou de menstruar, ela continua menstruando, mas ela está no período do climatério. Então, o climatério é uma indicação para a gente introduzir a terapia de reposição hormonal também. Só para acrescentar que faltaram aqui 2 da nossa listinha de todos os sintomas ruins. Eu estava aqui pensando em um, que é a questão da memória. Eu recebo muitas mulheres falando, Josi, eu não estou conseguindo memorizar nada. Eu leio uma coisa, eu esqueço. Isso. E isso também faz parte, o chamado brain fog, né? Que é a fumaça cerebral. A gente tem uma alteração da quantidade de massa cinzenta com a queda do estrogênio. Então, a longo prazo, vai ter uma alteração no seu desempenho cognitivo. Que o que eu percebo na minha prática é aquela mulher que dava conta de tudo, de muita coisa, porque nós somos muito bombril mesmo, damos conta de mil e uma coisas. Multifuncional. E ela chega e fala, olha, não estou dando conta mais. Então, é aquela ida da cozinha, eu vim pegar o que aqui mesmo? Eu esqueci que o menino tinha um trabalho para entregar amanhã, eu nunca esqueci o trabalho do meu filho, ou esqueci o aniversário da minha amiga, nunca esqueci o aniversário da minha amiga. Então, essa fumaça cerebral ela pode ser também uma redução do rendimento, né, no trabalho. E aquele que é a minha cereja do bolo lá no consultório, né? Para mim, que trabalho com incontinência urinária e com assoalho pélvico, tem a questão da alteração da mucosa da região genital. O ressecamento, né? Então, o estrogênio, ele tem uma função muito importante na mucosa da região genital, que é muito hormônio dependente. A nossa mucosa vaginal, ela é rosinha e molhada, como por dentro da boca, por exemplo, porque chegam muitos vasos sanguíneos ali. Por isso ela tem esse aspecto rosado, né? Então, com a queda do estrogênio, a gente tem uma diminuição importante da quantidade desses vasos sanguíneos. E onde não chega sangue, a saúde local fica prejudicada. Vai chegar menos células de defesa, as terminações nervosas dessa região vão ser pior irrigadas, né? Isso quer dizer o quê? Que ela vai ter uma mucosa ressecada, com desconforto para ter relação, uma mucosa mais fininha, não tão resistente ao atrito mais, com suscetibilidade para ter infecções, vaginites recorrentes, porque não chegam essas células de defesa, com uma percepção prejudicada da continência urinária, porque as terminações nervosas estão prejudicadas, então ela começa a ter urgência, fazer xixi toda hora, não conseguir segurar quando tem uma tosse forte, quando dá um espirro, uma risada, sai um pouquinho de xixi, ou ela está lá na academia fazendo um jump, correndo, fazendo um agachamento no crossfit, perde urina. Então, isso também são sintomas? Isso se chama síndrome urogenital por privação hormonal. Okay. Um período em que a gente tem maior privação hormonal e irreversível, né, é o período aí de declínio hormonal, climatério e pós-menopausa. Também pode acontecer em alguns períodos, como pós-parto, como às vezes a mulher está privada de hormônio por outros motivos, por algum bloqueio hormonal do tratamento de câncer, por exemplo, né? Mas são causas que são retiráveis e são momentos que isso vai melhorar, vai ser um sintoma passageiro. Mas a síndrome urogenital, ela é muito frequente no período de climatério e menopausa. Às vezes chega como primeiro sintoma. Estou tendo muito desconforto para ter relação. Ou eu estou tendo infecção urinária uma atrás da outra. E a gente vai avaliar, a mucosa daquela vagina já está um pouquinho prejudicada. Então, esse conjunto de sintomas, às vezes a mulher chega e fala, está ali com 42 anos... E o cansaço físico? Estou morta, não tenho... Que sempre fez horrores e agora não dá conta mais de fazer as coisas. Não estou conseguindo treinar. Redução de libido. Não tenho libido. Estou esquecendo demais. E ela pensa que é porque ela tem muita coisa para dar conta. E ela esquece da idade, dessa questão do declínio hormonal que a gente está tentando, né, explicar aqui. Então, é importante, sim, a avaliação do ginecologista, do endocrinologista. E para responder a sua pergunta, que eu dei uma volta enorme para responder, mas às vezes o momento de não fazer ainda terapia de reposição hormonal é aquele momento em que aquele clichê do estilo de vida saudável mais vai fazer diferença. E às vezes eu fico até falo, a paciente vai sair dizendo, a médica falou que todo mundo já sabe, mas é o que todo mundo às vezes não faz. Mas se todo mundo fizesse o básico, o mundo funcionaria, né? A modulação do estresse, não dá para a gente viver. A gente tem que ter consciência que está envelhecendo e tentar estratégias que reduzam um pouquinho o estresse do dia a dia.
ter uma qualidade de sono, né? Então, tentar fazer a higiene do sono, a questão do celular, da rede social, que todo mundo deita para dormir hoje, fica ali no celular, na serotonina rápida, levantando a tela. A questão da alimentação e da atividade física, gente, isso não tem conversa, isso não é clichê. E aí eu costumo falar lá, ó, a senhora pode ficar sedentária a vida toda, mas agora não dá mais. Então, a mulher que sempre fez atividade física e chega ali com 45, ela não tem mais tempo e disposição para fazer. Então, ela tem que tomar o caminho contrário, né? Sim. Pode até chegar lá sem fazer, mas depois disso tem que fazer. E eu quero engravidar nessa idade. E aí, como é que faz? Já não tenho mais idade para isso. Como é que faz? Mais frequente do que nunca, né? Então, as mulheres hoje têm priorizado muito, né, a vida profissional, investido muito na carreira, e têm deixado para um segundo plano a maternidade. Isso é fato. E às vezes por não encontrarem também, né, o parceiro com quem elas desejam constituir uma família, elas acabam casando mais tarde e começam a tentar engravidar nesse período, né, que os hormônios já estão em queda, que a reserva ovariana já está muito baixa e aí, consequentemente, mesmo com tratamentos de reprodução assistida, a gente tem uma limitação da taxa de sucesso gestacional. Então, o que nós podemos fazer, né, para ajudar essas pacientes? Claro que vai depender dos exames, né, que nós vamos realizar. Às vezes existe uma causa de infertilidade bem estabelecida, endometriose, obstrução tubaria, um fator masculino. Então, esse diagnóstico, né, para além da idade, ele também vai ser muito importante para instituirmos o tratamento. Mas via de regra, principalmente após os 40 anos, nós pensamos muito também na segurança dessa gestação. Então, para a mulher engravidar após os 40, com segurança, o ideal é que nós possamos rastrear os embriões saudáveis. Então, ela precisaria fazer um tratamento de fertilização in vitro. E um recurso que a medicina reprodutiva oferta para esse público de mulheres acima de 40 anos é justamente fazer uma análise genética dos embriões formados antes de transferir esses embriões para o útero. Então, nós podemos, a paciente, né, vai usar os hormônios para estimular ali os folículos que ainda existem nos ovários. Nós vamos fazer a captação dos óvulos lá de dentro dos ovários, o esposo vai coletar o sêmen, nós vamos fazer a fertilização in vitro lá no laboratório. Esses embriões vão crescer na incubadora e, ao final do crescimento, nós vamos biopsiar e analisar. E aí, de acordo com a resolução do Conselho Federal de Medicina, nós estamos autorizados a descartar embriões com doenças genéticas, ou, né, síndromes, ou enfim, que não seriam compatíveis com a vida, e só transferir embriões saudáveis geneticamente. Isso aumenta a nossa taxa de sucesso e a segurança da gestação. Que bacana. É muito interessante, né? Algumas pacientes que nós recebemos já estão numa idade muito avançada. E muito avançada, gente, não é velha, né? A gente fala assim, muito avançada. Quanto que é muito avançada? 43, por exemplo. Muito avançada, 70 anos, não, 43. Para a medicina reprodutiva, a partir de 35 a gente já considera como você idade falou, avançada, né? Assim, né? nosso corpo não para de trabalhar, né? Ele vai Isso. Vai evoluindo, vai entrando em declínio. E assim, a outra alternativa, que é a alternativa da mulher moderna, é o congelamento de óvulos, né? Hoje, nós precisamos dar esse alerta para as mulheres que tendem a postergar a maternidade, que se elas têm ali entre 30 e 35 anos e ainda não estão com planos de engravidar, é muito importante realizar o congelamento de óvulos, porque ainda não existe um recurso para recuperar a saúde ovariana. A única maneira que nós temos é preservar a fertilidade, porque aí ela pode utilizar esses óvulos jovens para engravidar no futuro com a mesma taxa de sucesso do momento em que ela congelou. Ai, que massa! E aí sim, depois que essas mulheres engravidam, nós temos todos os cuidados da gestação, né? De uma gestação também mais tardia, que com um bom pré-natal, uma boa monitorização, tudo tende a caminhar bem. Mas depois que o bebê nasce, ela amamenta, muitas vezes ela já vai continuar sentindo ali as queixas do climatério e é importante direcionar essa paciente para a reposição hormonal, se houver indicação.
Concordo, ainda mais que ela vai estar com um bebezinho pequeno, né? Ela tem que estar com bastante energia. Isso mesmo. Ou ela precisa de muita energia. É. Então, assim, sobre reposição hormonal, né? A gente tem muito benefício. Como eu falei do WHI, essa evolução, esse tempo que a gente ficou aí sem investir muito na reposição hormonal, ele mostrou para nós a importância dos benefícios que a mulher tem para acompanhar essa evolução social, tendo a sua parte biológica compatível com aquele momento de vida que ela está vivendo, né? Ali aos 50, aos 60. Então, a reposição hormonal, existe uma janela de oportunidade de 10 anos, a partir do dia do diagnóstico da menopausa, né? Quando ela tem ali 1 ano sem menstruação. Então, esse é o período no qual a mulher vai ter mais benefícios com a reposição dos hormônios, pensando na balancinha ali do custo, do benefício. Mas hoje a gente não é obrigado a respeitar essa janela de oportunidade mais. Então, a gente pode ultrapassar um pouquinho, às vezes, algumas mulheres que já ultrapassaram um pouquinho essa janela e que ainda não tem muitos prejuízos da menopausa, quer dizer, a balança dela de benefício ainda vai pesar, a gente pode também introduzir reposição hormonal. E quais seriam esses benefícios, né? Seriam em todos esses sintomas que eu falei aqui, onde o estrogênio deixa de agir e onde ele era necessário. Então, a gente vai ter um impacto importante na proteção cardiovascular, na proteção de eventos cardiovasculares, infarto, derrame, que é o AVC, né? As dislipidemias, que são os aumentos do colesterol, com a reposição do estradiol, que é o estrogênio sintético, né? A gente tem um impacto na saúde óssea e muscular, então tem um benefício para osteopenia e para sarcopenia, que é a perda de massa óssea de muscular com a manutenção da reposição com estrogênio. E aí a gente está falando de uma questão que é muito importante lá na 70, 80 mais. Uma mulher que tem osteoporose grave, que vai ter uma fratura espontânea, ela vai ter prejuízo de locomoção, ela precisa... A autonomia nessa idade mais idosa mesmo é muito importante. Sim. Então, a reposição hormonal vai ajudar com que ela tenha esse benefício lá na frente. Existe a parte cognitiva, que a gente tem uma preservação de massa cinzenta e do desempenho cognitivo nas mulheres que usam a reposição hormonal. Se ela não usar, ela não retorna esse estado anterior? Ela continua com essa perda de memória? De forma progressiva, de todos esses setores, porque esses sintomas são de longo prazo, né? O estrogênio não vai ter mais. Então, esses tecidos vão ser progressivamente prejudicados ou deteriorados, né? Vamos também ter um benefício na questão da mucosa da região genital. E aí, além da reposição hormonal sistêmica, que é aquela que faz para todo o corpo, às vezes a gente precisa usar um hormônio local. Se a gente tem uma mucosa já muito prejudicada, quando a gente vai avaliar essa paciente. E é isso, assim. Hoje, a reposição hormonal existe em várias vias. Tem a famosa reposição bioidêntica, que todo mundo chega perguntando, né? Eu quero tomar o hormônio bioidêntico. O bioidêntico está aí, são hormônios mais evoluídos. Os hormônios que a gente fez o WHI lá atrás eram hormônios que tinham origem equina, eram hormônios de altas doses, sintéticos, que realmente tinham uma associação maior com doenças neoplásicas. Hoje a gente tem esse benefício dos hormônios bioidênticos, que são aqueles que têm a molécula mais semelhante à nossa molécula natural. Não quer dizer que eles são naturais, tá, gente? São produzidos no laboratório da mesma forma. Tem gente que chega falando assim, não, eu quero tomar aquele hormônio natural. Não, aquele hormônio natural é o da plantinha. Eles são hormônios sintéticos, mas eles são uma molécula mais semelhante ao nosso estrogênio que a gente tinha lá antes desse período de envelhecimento ovariano. Existem várias vias, né? A via oral, existe a via transdérmica, existe a via dos implantes hormonais também hoje em dia, e que vão ter todos esses benefícios. Lembrando que essa opção pela reposição, ela tem que ser feita de forma individual. Então, a gente vai colocar ali uma balança do que ela tem de benefício com esse hormônio e o que ela vai ter de risco. Porque existe uma questão realmente do histórico familiar em relação ao câncer de mama, existe uma questão em relação à trombose, em relação a doenças cardiovasculares, principalmente com a reposição dos hormônios androgênicos, que são os da família da testosterona, em relação a risco cardiovascular, que às vezes é um hormônio hoje que tem sido muito utilizado para fins de performance de esporte, de estética, né? Então, isso tem que ser muito bem avaliado e quando essa balança tende mais para o benefício, ela vai ser uma paciente que vai ser escolhida para fazer reposição hormonal. Claro que a gente vai associar uma atividade física, vai associar uma alimentação saudável. Então, a reposição também não é para quem quer
É para quem está disposto também a associar outros degraus. Fazer sua parte, né? Exatamente, para que não é uma pílula milagrosa que vai fazer a menopausa ser a melhor fase da vida, né? Precisa subir vários degraus para chegar a essa qualidade ideal aí nessa idade. E hoje essa mulher que não tem condição de uma consulta particular, de um acompanhamento particular, ela consegue encontrar esse acompanhamento no SUS? Consegue, assim, em hospitais terciários, né? Aqui no estado a gente tem um hospital que, do meu conhecimento, que a gente tem sim um ambulatório de climatério e menopausa, em que ela vai ser avaliada e vai ser prescrita a reposição hormonal se for a indicação correta no caso dela. É claro que assim, a disponibilidade dos medicamentos, esses bioidênticos, na farmácia sem custo, né, nos postos de saúde, nas unidades básicas, ela não é tão ampla. Mas muitas vezes essa paciente tem condições ali de reservar uma parte financeira para se cuidar, né, mediante o benefício que ela vai ter com o uso dessas medicações. E principalmente para evitar a perda que ela vai ter lá na frente se Exatamente. não fizer, né? Eu acho que vai custar mais caro do que investir realmente no autocuidado. E com relação à testosterona, né? A indicação, porque hoje como nós vamos você falar de um falou, né? assunto Que é polêmico. comum hoje nutrólogos, enfim, outras especialidades receitarem para fins de performance. Como é que é isso? A testosterona e todos da família dela, a oxandrolona, a gestrinona, elas vêm aí A gestrinona também é outro famoso Chico da beleza. com uma quantidade de estudos científicos imensa sendo feita nos últimos anos. Alguns desses estudos científicos já com resultados, mas sem muita significância estatística, que são estudos que são cheios de vieses ou com um número de pacientes que não é suficiente, né? Mas é o que eu acredito que seja uma das coisas mais estudadas hoje em dia e também muito controversa na prática clínica, né? Mas, assim, do ponto de vista de recomendação de sociedades, então, hoje a FEBRASGO, que é a Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, a SOBRAC, que é a Sociedade Brasileira de Climatério, também a SBEM, de Endocrinologia e Metabologia, né? O que tem de recomendação para terapia androgênica, que seria essa terapia com testosterona ou os familiares dela, né? Seria para paciente que está na menopausa, já faz reposição hormonal e ela tem o transtorno do desejo sexual hipoativo. Então, a paciente que não recuperou de forma satisfatória a libido com a reposição do estradiol com a progesterona. Essa seria a única indicação. A gente não falou da libido, né? Que a libido também nos sintomas ali do climatério normalmente cai. Sim. Né? Por que eu não pontuei tanto a libido? Porque a libido é uma questão muito multifatorial, né? Uhum. Então, sim, parte da nossa queda de libido dessa fase vem do declínio hormonal. Mas é uma fase de estresse emocional muito intenso. O próprio estresse é o maior antagonista da libido. Porque a gente tem picos de cortisol. O cortisol é antagonista da testosterona. Então, eu primeiro tento retirar as causas de estresse, desinflamar esse organismo que às vezes vem sedentário, vem com excesso de peso. Às vezes a psicoterapia é importante para tirar esses fatores, aprender a lidar, assim como é importante a gente aprender a lidar quando nasce o bebezinho, naquela fase do puerpério, é importante a gente aprender a lidar com esse novo organismo que está envelhecendo, dentro de uma questão social que não tem envelhecimento, né? Sim. Então, às vezes a libido vem também associada a essas outras questões, é muito multifatorial, mas a queda hormonal tem um impacto na libido também. Por isso, para a mulher que já está fazendo reposição e tem essa queixa, a gente tem indicação por literatura médica de fazer uma dose baixa de terapia androgênica para tentar tratar essa queixa. O que acontece hoje em dia é que na nossa prática, ela tem sido usada para outros fins. Para performance de ganho de massa muscular, de disposição para academia. Eu recebi indicação, eu tenho uma receita em casa, comprei, mandei manipular tanto a testosterona quanto progesterona? Progesterona para poder... E nós vemos uma prescrição indiscriminada, né, de testosterona, de gestrinona, e muitas vezes em pacientes sem prole constituída. Eu recebo muito no consultório os implantes, que tem várias coisas que às vezes a gente nem sabe exatamente o que tem naquele implante, né? E depois a paciente tem o desejo ali de engravidar e ela tem uma dificuldade de retomar a ovulação, o eixo fica muito bloqueado, né? O problema de quando nós
administramos ou usamos hormônios externos, né, exógenos, é que eles bloqueiam a nossa produção endógena, né, bloqueiam o nosso eixo. E quando que esse bloqueio vai cessar é muito variável, né? Vai depender de dose, vai depender de tempo de uso. Então, o que nós temos visto, e é o que a Fabiana falou, ainda não tem muitos estudos sobre isso, porque é muito recente, né? Mas Isso na prática... dificulta a nossa abordagem. Exatamente, na Porque prática... não existe padronização de dose, não Exatamente. existe até... Então, quando chega paciente dessa forma, a gente fica até meio de mãos atadas para conduzir, porque a gente não sabe o efeito disso. Sim. Né? Quando que vai retomar essa espessura endometrial? Sim, Para uma paciente que tem muita exatamente. atrofia, porque fez uso da gestrinona por muito tempo. E ela quer saber quando que vai voltar. A gente não tem essa resposta, porque não tem essas definições em literatura médica ainda, né? Sim, sim. Na prática, nós percebemos uma dificuldade do retorno do funcionamento ovariano, então, até com estímulo, né? Parece que tem um bloqueio até a nível de receptor mesmo, porque mesmo você dando ali a medicação para estimular, muitas vezes não há resposta. E também do endométrio, né? Endométrio permanentemente fino, mesmo com estímulo hormonal, esse endométrio não evolui. Então, as consequências, elas são ainda desconhecidas, né? Então, é muito perigoso, assim, fazer uso indiscriminado dessas medicações, sem indicação precisa, né? Para o futuro reprodutivo, para a saúde como um todo, né? Nós sabemos que tem maior risco de câncer, doença cardiovascular. Né? Acabam chegando, porque não é à toa que é o chip da beleza. Assim, Eu usei, né? A terapia androgênica vai entregar o que ela promete. Ela vai entregar mais corpo disposição, definido, às vezes mais definido libido, com mais menos massa atividade, muscular. tá? Não precisa tanto, porque você fala, nossa, Então, mas o onde que eu arranjo benefício isso? vem. A questão é a segurança do uso de longo prazo. Qual é o preço? Então, né? além dessa questão A que preço? reprodutiva, a gente tem a queda de cabelo. Gente, quanta paciente eu recebo se queixando de queda de cabelo usando testosterona? Sim. Quantas? Pele, né? Acne. Isso dá outro podcast com uma dermatologista aqui só para falar sobre isso. E é muito incoerente a pessoa usar a terapia androgênica e usar, às vezes, minoxidil junto, fazer terapia intracapilar, entendeu? Então, tem a questão da queda de cabelo, tem a questão do engrossamento da voz, tem a hipertrofia do clitóris, que também é reversível. Eu tenho mais de 15 anos de ginecologia e eu trabalho só com essa parte de assoalho pélvico, vaginal, de urogineco. Pouquíssimas vezes tinha havido um clitóris hipertrófico na vida, Como até os últimos 5 anos. Agora, toda semana, chega uma paciente ali com uma genitália, com uma hipertrofia, né? O clitóris aumentado de tamanho, muitas vezes até se assemelhando a uma genitália ambígua. E aí, Por conta do hormônio, né? por conta do hormônio. Então, assim como subiram as terapias em popularidade nas terapias androgênicas, também subiram em popularidade as cirurgias reparadoras clitorianas. Então, hoje a gente faz a clitoroplastia para reduzir aquele clitóris que aumentou porque a paciente fez uso abusivo da terapia hormonal. Então, a gente tem que ter muito cuidado com A isso. voz não tem como voltar ainda, não, né? Vou ter que ficar com ela grossa. Então, existem indicações pelas sociedades, como eu informei aqui, somente no caso, realmente, da terapia do desejo sexual hipoativo. É muito interessante isso, é muito importante ressaltar, porque as pessoas querem resultado rápido, né? Sim. Elas querem a facilidade sem esforço. Eu queria acrescentar uma outra coisa. A casa porque é sua. E aquelas que não podem usar nada, né? Que não é um número pequeno de mulheres. Sim, no Brasil, então, Não é um número deve ser a pequeno. maioria. Tem as mulheres que já tiveram câncer, tem as mulheres que têm ali alguma questão cardiovascular, tem alguma trombofilia, tiveram trombose, ou já tem uma questão, uma placa de ateroma grande, ou uma questão cardiovascular importante. E elas vão também ter esses efeitos do hipoestrogenismo de longo prazo, né? Então, a gente consegue, com outras ferramentas, ajudar de forma individual um pouquinho de cada sintoma desses, vamos dizer aí, né? Então, entra a suplementação como ferramenta importante da gente tentar melhorar essa fumaça cerebral, da gente tentar melhorar os distúrbios de sono, entra a atividade física, a alimentação em relação ao cálcio, ou até a avaliação se não é importante usar o cálcio ou algum medicamento bifosfonado que seja para frear ou para prevenir essa perda de massa óssea. A gente tem hoje a calculadora do Frax, que é uma ferramenta que está online para todos os ginecologistas classificarem essa paciente do ponto de vista de risco de fratura de longo prazo,
para ver se a gente consegue fazer alguma outra coisa para que ela não tenha esse prejuízo ósseo por conta da impossibilidade de fazer reposição hormonal, né? E para a região genital e pele, a gente tem as tecnologias. Porque a gente não falou do envelhecimento da pele, né? Tem a queda de cabelo, tem a ressecamento da pele. Assim como acontece na vagina, acontece na pele. A elasticidade, né? A gente percebe. Eu tô com 30, vou fazer 39 no final do ano. Eu já percebo, assim, essa queda, a pele fininha, com menos elasticidade, né, nitidamente menos água. Então, é muito interessante. Olha, né, bem jovem ainda, mas a tecnologia está aí para nos ajudar. Então, para quem usa o hormônio, vai ter esse benefício. Para quem não usa, a gente tem que lançar a mão das tecnologias. E que os dermatologistas estão até, assim, bem à nossa frente dos ginecos, né? Porque já usam tecnologias há muito tempo. Mas a gente tem hoje o laser vaginal, que tem esse objetivo de entregar um pouquinho do que o hormônio entrega. De aumentar a quantidade de vasos sanguíneos da região do canal vaginal, da vulva, aumentar as fibras de colágeno, tornar essa vagina um pouquinho mais elástica, aumentar a densidade das terminações nervosas dessa região. E, assim, também, assim como a terapia androgênica, as tecnologias ginecológicas, elas também estão cheias de estudos científicos. Agora aparecendo as evidências de que tem, sim, indicação para essas pacientes que não podem usar hormônio ou que optam por não usar o hormônio e que têm os sintomas da síndrome urogenital. Que bom saber que para quem não quer, né, tomar medicação, tem outras opções. Eu sou aquela que, se puder não tomar nada, nem anticoncepcional eu tomo, porque existe uma reciclagem do nosso organismo, né? Como quando a gente não toma medicação, tudo como é por um porquê. Por exemplo, aquela menstruação muito escura, com muita dor, eventual, né? Não que seja frequente. Isso aí reflete o último mês. Emocionalmente, como foi o último mês. Então, nosso corpo fala, o nosso corpo, ele grita. Então, a gente só precisa ouvir e prestar atenção. Então, eu sou dessa linha mais natural e certamente vou optar por esse lado aí das tecnologias. Meninas, nós quero muito, muito agradecer pela presença de vocês. Eu espero que vocês aí de casa tenham gostado muito, porque eu aqui amei. E a gente vai marcar outras vezes, tá? Eu vou marcar com uma de cada vez aqui para falarem só da sua especialidade, porque é muito rico esse bate-papo, a gente levar a informação, a gente poder mostrar para você que está aí em casa, olha, isso aqui que você está sentindo é isso, isso e isso. Nossa, gente, isso muda o jogo, isso muda tudo. E eu gostaria que vocês deixassem um último recado, dica, instrução, uma mensagem para o nosso público, para a gente se despedir. Primeiro agradecer, obrigada pelo convite. Super concordo da importância de divulgar sobre esse assunto, de falar mais sobre isso, que ainda é tabu para muita gente ou ainda é desconhecimento para muita gente também. Sim. E é isso. E assim, o recado é aquele recado básico do simples que funciona, que é atividade física, o estilo de vida saudável, com alimentação, com um bom sono, com modulação do estresse e, se necessário, avaliação para fazer, sim, a reposição hormonal ou recorrer às demais ferramentas que a gente tem para aliviar esses sintomas aí do climatério e da menopausa. Como que a gente pode aliviar esse estresse? Porque, assim, hoje a vida está estressante, né? Vamos combinar que começa o despertador de manhã cedo e vai até a hora de dormir, você fala, acabou, por hoje é só. Como é que a gente organiza esse estresse assim, aí? Que a gente tem algumas questões, né? Primeiro tem algumas escolhas. Então, outro exemplo pessoal, eu trabalho à noite. Então, eu estou chegando numa fase que não dá para eu ficar trabalhando muito à noite mais. Eu sei que algumas pessoas não têm opção, tem que trabalhar à noite mesmo. Mas então eu vou tentar programar para trabalhar, ou para trabalhar menos à noite, ou para no dia que eu trabalhar à noite, eu tenho um período de descanso relativamente no dia seguinte, né? E quando eu tinha 30 anos, eu não precisava disso. Eu fazia 3 dias de plantão numa boa e estava tudo bem. No quarto dia eu ia para uma balada. Agora é uma noite de plantão e eu preciso da semana inteira para me recuperar. Então a gente tem que fazer essas escolhas. Então a atividade física é uma escolha, a alimentação é uma escolha. Eu tenho vontade de comer doce todo dia, mas não dá para comer doce todo dia. Eu estou cansada para ir treinar todo dia, mas eu não posso não treinar nenhum dia porque eu estou cansada. Então eu acho que
um pouco da modulação do estresse vem das nossas escolhas, né? Priorizar nossas necessidades, né? E também outras questões aí, existe acupuntura, yoga, terapia, a própria psicoterapia. A gente vai aí pro Oriente, né? Essa é a grande diferença do Oriente e do Ocidente. Assim, lá o envelhecer é nobre. Sim. Aqui percebemos assim uma eterna juventude, a gente correndo atrás da juventude, tanto de ter a performance que tinha na juventude, quanto de ter a beleza da juventude, né? Então, essa é a grande diferença. Lá eles vão para o natural, para alimentação, para acupuntura, para o yoga, e prezam o envelhecimento, eles acham isso nobre, né? É ter algo a ensinar, é ser um ancião. Então, isso é muito bonito. Então, a gente tem esse olhar aqui pra gente também, né, de viver cada fase da nossa vida. Eu tenho uma filha de 9 e ela às vezes quer crescer. Eu falo, filha, viva a sua infância. Viva a sua infância, porque daqui a nada você vai estar na adolescência, depois você vai estar adulta, e depois você vai estar idosa. Então, assim, cada fase é bela. E do climatério em diante, assim como quando a gente entra na menarca, né? Quando a gente tem a menarca e entra na adolescência, torna-se mulher, é uma fase da vida, é uma fase muito bonita da vida. Assim também é a menopausa e é uma pausa para nós. É uma pausa para olhar para a nossa vida. Larissa, você, amada. É isso. Eu penso que existe beleza, né, no climatério, na menopausa, porque, por outro lado, nós estamos muito mais maduras também, né? Talvez aí buscando um autoconhecimento e já fazendo escolhas melhores, né? E acho que o mais importante é reconhecer, talvez, ali, essa questão do limite biológico, falando agora, né, da parte reprodutiva, que é a minha área de atuação, que é estritamente importante a gente cuidar do estilo de vida, mas sempre lembrando de que o nosso relógio biológico está em constante progressão. E que, então, assim, para as mulheres que já estão nessa fase de climatério, né, talvez ali se aproximando da menopausa e que ainda, né, têm o desejo de ser mães, não realizaram ainda esse projeto, que não é qualquer desejo, né, ter um filho é um desejo muito nobre. É também uma fase da vida, né? Exatamente, às vezes, né, um dos maiores projetos da vida de uma mulher, de um casal. A medicina reprodutiva existe para isso, né, para nos ajudar a tentar driblar ali algumas questões mesmo, biológicas, patologias, né? E que, então, busquem ajuda, né? Sem dúvida, se não forem orientadas mais cedo a congelarem óvulos, mas que não posterguem mais, né? Quanto mais o tempo passa, mais difícil é mesmo. Mas e é caro para fazer isso? Como é que é? Porque, assim, eu acho que a maioria das pessoas que não buscam isso, precisando e querendo isso, talvez seja um desses critérios. Como é que é hoje? É acessível? Então, a medicina reprodutiva é uma ciência muito moderna, né? E muito ligada a um laboratório de alta complexidade, que tem uma tecnologia de ponta. Então, não é um tratamento barato, né? Hoje, uma fertilização in vitro, que é o tratamento mais complexo da medicina reprodutiva, custa, em média, uns R$30 mil. Então, eu imaginei até que fosse mais. Requer um planejamento, né? Mas quando nós pensamos na dimensão que é ter um filho, né? Muitas vezes é possível ajustar uma coisa ali, outra aqui. Na dimensão que é investir. Não ter um. Exatamente, né? Então, é caro. Bom, depende, né? Vamos comparar com o valor dos bens que nós temos? Não tem comparação. Não tem. Ou do investimento, talvez... Um bem que não tem preço, né? É um tratamento que talvez ali é pontual também na vida, não é uma coisa que você vai ter que fazer de forma recorrente. E o congelamento? Vezes. Congelamento de óvulos é um custo um pouco menor, mais ou menos R$20 mil, talvez. Vai depender muito da idade, da reserva ovariana, se essa paciente vai fazer só uma vez ou mais de uma. E aí tem uma manutenção mensal, anual? A manutenção é muito barata, é R$100 por mês. Nossa. O que é caro mesmo é o uso dessa tecnologia para fazer a coleta, para fazer o congelamento, utilizar o laboratório, né?
E existem protocolos também de baixo custo, né? Que a paciente, quanto mais jovem ela procura a clínica, mais opções de tratamento com custo reduzido ela tem. Por isso que postergar a qualidade dos ovos também, né? Exatamente. Você vai congelar com 28 anos, aí você vai ter uma gestação com 40 com a qualidade de 28. Exatamente. Que bacana. Exatamente. É muito legal. Obrigada, viu, Josi? Foi um prazer estar aqui e estou à disposição para outros bate-papos, né? Sempre que você quiser. Nós encerramos por aqui. Se você gostou, compartilhe lá na plataforma de Netflix, no YouTube. E se quiser continuar assistindo, se esse bate-papo mexeu com você, se é importante para você, corre lá e continua nos assistindo.